Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Hoje vamos falar sobre a morte da rainha do Reino Unido, Elizabeth II, aos 96 anos. Com o maior reinado da coroa britânica, a rainha Elizabeth marcou uma era como chefe de Estado por 70 anos. E desde o anúncio oficial da morte da monarca, vários protocolos da coroa britânica passaram a ser realizados e devem continuar nos próximos dias. Neste final de semana, o filho mais velho da rainha, Charles III, foi proclamado rei. Numa cerimônia realizada no Palácio de St. James, em Londres, o rei Charles III foi formalmente proclamado monarca da Grã-Bretanha. 3 cheers for His Majesty the King. Hip, hip! Hip, hip! A proclamação aconteceu 2 dias após o anúncio da morte da mãe, a rainha Elizabeth II. Embora já ocupasse a posição imediatamente após a morte da rainha, é na cerimônia do Conselho de Adesão que o sucessor da monarquia britânica é proclamado oficialmente. Por ser o primogênito, Charles era o primeiro na linha de sucessão. Aos 73 anos, ele passa a ser o novo monarca do Reino Unido e de outros 14 países que têm um ocupante da coroa britânica como chefe de Estado. Eles integram a Commonwealth, um conjunto de antigas colônias britânicas. Hoje, além dos reinos independentes ligados à coroa, a Commonwealth possui ao todo 53 países associados. A maioria se tornou república e não reconhece o soberano como chefe de Estado. Outras cerimônias proclamaram ainda Charles III, rei da Escócia, da Irlanda do Norte e do País de Gales. A ascensão do rei Charles marca o fim do reinado mais longo da história do Reino Unido. A rainha Elizabeth II permaneceu no trono por 70 anos. Todos os grandes acontecimentos geopolíticos desde a Segunda Guerra Mundial até hoje foram testemunhados durante o reinado de Elizabeth. O funeral da rainha, com a presença de chefes de Estado de todo o mundo, está marcado para o próximo dia 19. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a advogada Giovana Vial e com a professora de Direito Internacional Público, Manuela Perdigão Atalânio. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutora Giovana, qual é a repercussão mundial com a morte da rainha e também qual é o legado do reinado dela? Boa noite, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a rainha, ela é uma peça-chave, né? Ela foi uma peça-chave ao longo dessas 7 décadas para estabelecer e sustentar a importância, a relevância do Reino Unido e da monarquia em si, não só no cenário nacional, mas também no cenário internacional. Então, ela assume aí muito jovenzinha, aos 26 anos, o trono, em 1952, e ela encara aí um cenário político peculiar. Churchill, na época, estava no seu 2º mandato como primeiro-ministro do Reino Unido, e ela vai pegar esse período de transição entre um mundo imperialista, né, em que o Reino Unido ocupava uma posição de extremo poder, e um mundo que vai dar lugar ao processo de decolonização. Então, as colônias, principalmente ali no continente africano, vão começar a se desvencilhar dos seus colonos, né? A Inglaterra, o Reino Unido como o principal deles. E aí a figura de Elizabeth, ela assume uma importância sui generis. Ela vai servir como uma espécie de ponte de sustentação entre esses 2 períodos aí, o período imperialista e o período pós-colonial. E aí nesse depois que ela assume o poder, né, ela começa, como ela começa a ver que os países começam a ficar independentes da Inglaterra, do Reino Unido, ela começa a enfatizar a importância da Commonwealth. Então a gente tem aí a dissolução desse personagem histórico importantíssimo para a manutenção da monarquia do Reino Unido. Doutora Manuela, e o que é a Operação London Bridge? Boa noite a todos. Boa noite, Giovana. Boa noite, Flávia. Bom, a Operação London Bridge, ela foi uma operação que, na verdade, ela foi idealizada há algum tempo. Não é recente, e ela tem como papel fundamental levar à estabilidade da transição de poder.
Então, a Operação Golden Bridge, ela é um cronograma oficial na qual é conduzido a morte da Rainha Elizabeth. Então, é tratado todos os protocolos de transição desse poder, que tem como o objetivo fundamental garantir que a morte da rainha ela seja levada no sentido de que o príncipe e agora rei Charles ele consiga ascender ao trono de uma forma que garanta a estabilidade do Reino Unido. Nesse sentido, a morte da rainha, no caso, sexta-feira passada, foi iniciado o que seria o dia D, que é o dia que inicia-se então esse protocolo. Esse protocolo, ele terá uma cerimônia de 10 dias, na qual várias configurações foram mudadas no Reino Unido, como, por exemplo, a bandeira em edifícios públicos, ela ficará hasteada no meio mastro e também propagandas na televisão e no rádio serão alteradas por causa da morte da rainha. Nesse sentido, é uma operação que ela vai durar 10 dias, o corpo da rainha será exposto para que os seus então súditos, e qualquer cidadão que tenha a vontade de se despedir da rainha consiga encontrá-la e se despedir no sentido de terminar e finalizar esse momento tão especial e essa configuração de 70 anos da rainha poder. Então, na verdade, a operação ela tem como fundamento garantir essa transição e que agora o rei Charles ele consiga efetivamente governar e, na verdade, reinar no seu período agora. Bom, então antes da gente falar da sucessão, doutora Manuela, vamos falar um pouquinho do sistema de governo do Reino Unido e também do que é a Commonwealth. Sim, o sistema de governo do Reino Unido, na verdade, ele é um pouco diferente do brasileiro, Isso porque a democracia lá é uma democracia parlamentarista e a monarquia é uma monarquia constitucional. Na verdade, essa configuração de poder, ela vem desde a Revolução Gloriosa de 1688, na qual foi uma revolução que não houve um derramamento de sangue, na verdade, houve sim um golpe parlamentar, no sentido de que o então rei James II, ele foi destituído do trono e ascende então Guilherme d'Orange e após essa transição de poder será então efetivada em 1968 a Bill of Rights, que então vai configurar esse novo sistema que é uma monarquia constitucional no sentido de que o rei ele vai reinar, mas ele não vai governar. Então, no Reino Unido, os cidadãos, eles sim têm o poder de eleger o parlamento, eles conseguem eleger os membros da Casa dos Comuns e ao final, nessa eleição, o partido político que conseguir a maioria das casas, ele vai eleger, então, nomear o que seria o seu líder para ser o primeiro-ministro. O rei, ele entra agora no papel de nomear o primeiro-ministro. Nesse sentido, é importante frisar que há essas duas figuras importantes para a sociedade britânica, o papel do rei, que na verdade ele só vai estar lá mais numa ideia de simbolismo, e o primeiro-ministro, que de fato será quem vai governar o país. Doutora Giovana, e é possível que os países da Commonwealth se diminuam com esse novo rei? Então, Flávia, é complicado a gente dizer isso porque a figura da Elizabeth II, ela sustentou a existência da Commonwealth durante esses 70 anos, Inclusive, tem um discurso bem famoso dela antes de assumir o trono, em 47, na África do Sul, que ela declara que a vida inteira dela, fosse longa ou curta, a gente viu que foi bastante longa, ela iria dedicar à Commonwealth, ao povo da Commonwealth, Então, além dessa importância simbólica, como bem pontuado aqui, a Rainha Elizabeth II era a chefe de Estado, não só do Reino Unido, mas de 14 outros países dentro da Commonwealth. E já um pouco antes da morte da rainha, existia um movimento de algumas ex-colônias, trazidas por esse sentimento anti-subjugação, anti-violência em relação a tudo que foi sofrido no período colonial, de se ver ainda mais independentes do Reino Unido e, portanto, recuar
em relação a ter a monarca Elizabeth II como chefe de Estado, né? A gente tem, por exemplo, Barbados em 2021, que eliminou Elizabeth II como chefe de Estado, e as Ilhas Maurício em 1992, um exemplo um pouco mais antigo. Então, a tendência é que agora, com a retirada da Elizabeth II, com a sua morte e com o Charles III no poder, é que ainda mais nações façam esse movimento de se afastar do antigo poderio, do ranço do poderio imperial britânico, né? Isso é uma coisa que deve acontecer a curto prazo, doutora Giovana, ou é difícil prever ainda? Ainda é difícil prever, mas a gente teve o exemplo de Barbados no ano passado, né, provando que é possível esse movimento e que muitas nações não o fizeram porque existia muita simpatia pela figura da Rainha Elizabeth, né? E agora essa simpatia, não sei se vai ser a mesma em relação ao Charles, agora rei Charles III. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o rei Charles III daqui a pouco. O Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa agora e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre a morte da Rainha Elizabeth e os desdobramentos com a sucessão e o início do reinado de Charles III. As nossas convidadas são a advogada Giovana Vial e a professora de Direito Internacional Público, Manuela Perdigão Atalânio. Doutora Manuela, quais serão aí os principais desafios do agora rei Charles III? Então, Flávia, o rei Charles, ele na verdade não é uma figura nova na monarquia, né? A transição de poder para ele, na verdade, ele vai basicamente cumprir papéis formais. Haja vista que ele já vem, então, exercendo cargos que seriam da rainha, então há sim uma função de rei que ele já cumpria em alguma medida. Então, ele não é uma figura efetivamente desconhecida para os britânicos. A ideia é que, na verdade, ele vá dar continuidade a os protocolos reais e a o que a rainha idealizava. É claro que há sim uma imagem um tanto envolvida com polêmicas na figura do príncipe Charles, agora rei Charles III. Muito disso vem do caso da morte e do divórcio da sua primeira esposa, Lady Di. Então, eu acredito que há sim desafios que ele deve enfrentar, mas na verdade são desafios que qualquer rei iria enfrentar na atualidade. Eu acredito que também ele pode enfrentar desafios em relação ao estado financeiro do Reino Unido, isso porque há uma crise econômica na Europa que assola o Reino Unido. Há escândalos que envolvem o antigo primeiro-ministro Boris Johnson, que se envolveu em festas no meio da pandemia, então a saída dele, na verdade, não foi um tanto tão tranquila. Houve também assim, um período de transição na saída do Reino Unido em relação ao Brexit e há um problema de inflação. Muito que está relacionado aos reflexos da pandemia. Há sim um aumento na demanda de bens, o aumento da taxa de juros, problemas com falta de energia, então relacionados ao petróleo e o gás natural, que causam também conflitos envolvendo a guerra da Ucrânia. Nesse sentido, o próprio banco inglês destacou que a inflação ela pode chegar a 14%, ou seja, 2 dígitos. O Reino Unido, de fato, é um país extremamente rico, se comparado com outros países no sistema internacional, e problemas relacionados à inflação não é algo comum para a sociedade britânica. Então, de fato, o príncipe Charles ele vai enfrentar de forma acachapante problemas na inflação, problemas financeiros, problemas políticos, e que ele deve, na verdade, buscar e atuar com uma ideia de estabilidade para a monarquia, porque, na verdade, o monarca, sobretudo o monarca britânico, ele tem, de fato, essa representação, né? Ele vai buscar garantir
essa continuidade que de fato é desempenhado há bastante tempo pela família real. E como fica a economia na Europa, de uma forma geral, doutora Giovana, com esse fim da era Elizabeth? Isso pode provocar mudanças também na economia europeia, de uma forma geral? Flávia, com certeza. A gente vem, como a minha colega estava comentando, numa situação de crise econômica significativa no Reino Unido. A gente tem a Libra caindo para o nível mais baixo em relação ao dólar desde 1985. A gente tem uma inflação em 10%. Os preços estão subindo no ritmo mais rápido desde 40 anos, né? Em paralelo a isso, a gente tem uma dupla transição de liderança no Reino Unido, né? Ao mesmo tempo que a rainha cede lugar agora, com a sua morte, ao Charles III, a gente tem essa transição também, mencionada pela minha colega, entre o Boris Johnson, extremamente um primeiro-ministro extremamente conturbado, e agora a primeira-ministra Liz Truss, né? E a Liz Truss, ela herda um sistema sobrecarregado, uma crise energética significativa, um aumento da desigualdade significativo. Né? A gente está num momento no Reino Unido em que o protesto de trabalhadores de transporte dos Correios foi adiado por conta do luto em relação à rainha. O Banco Central está segurando o aumento da taxa de juros, que os economistas acreditam que vai bater 2,25%, o mais alto desde a crise de 2008. Estão segurando também por causa do luto. E a gente tem uma economia na Inglaterra extremamente estagnada no momento, enquanto ainda há gastos extremos com todos os protocolos funerários da rainha. Então, todas essas questões, com certeza, vão trazer um balanço um pouco negativo aí, não só para o Reino Unido, mas para a posição do Reino Unido na Europa como um todo. Pois é, doutora Giovana, e foram duas mudanças praticamente conjuntas ali, né? Primeiro, trocou-se o primeiro-ministro e logo na sequência a rainha morreu e aí teve a substituição para o rei Charles. O que isso representa na prática? Isso representa que existe um desafio para o Charles III de reiterar essa estabilidade a ser transmitida pela coroa. Né? Isso assim, a gente está num momento em que a coroa está extremamente fragilizada. A gente tem está escancarado para o escrutínio público os defeitos da coroa, né? A gente tem personagens extremamente politizados e públicos e carismáticos, como Harry e Meghan, por exemplo, escancarando os defeitos e as incongruências internas desse sistema monárquico, né? Então a gente tem um momento, como também o Andrew, o filho da rainha Elizabeth, o outro filho da rainha Elizabeth II, irmão do atual Charles III, o atual rei, envolvido também em escândalos de abuso sexual. A gente tem um momento de fragilidade, de instabilidade. Então, essa situação representa um grande desafio para o agora novo monarca nos próximos anos. Pois é, falando em desafios, doutora Manuela, a rainha, ela era conhecida e aclamada mundialmente, né? As pessoas se manifestaram agora com a morte dela. O Charles é conhecido mundialmente também, mas será que ele chega perto do carisma da rainha? Como é que ele vai conseguir isso? Então, Flávia, na verdade eu acredito que a posição do Charles é um pouco complexa, visto que a rainha ela permaneceu por mais de 70 anos no poder. Ela sim tinha uma imagem de união, de continuidade, de paz. A população gostava muito da rainha, na verdade sim, houve momentos, sobretudo com a morte da Lady Di, que a figura dela ficou um pouco abalada, mas eu acho que no balanço geral a figura da rainha era muito positiva, o que na verdade não ocorre com seu filho, agora rei Carlos III, né? Muito disso vem dos escândalos tanto extraconjugais, quanto com a morte da então Lady Di, né? Então eu acredito que nesse sentido ele vai ter que trabalhar a sua imagem para garantir que ele seja visto como uma figura que vai reinar e que vai unir, que vai trazer pontos positivos para o Reino Unido.
Realmente é um desafio que ele deve seguir. Muito disso também é desvalorizado pela sua atual esposa, que existe uma ala muito grande da população britânica que não gosta muito da figura da então rainha consorte Camila. De fato, ele é uma figura um tanto tímida, pouco carismática, mas que sim tem elementos positivos. Inclusive, Príncipe Charles, agora rei Charles III, ele advoga bastante no sentido de desenvolvimento sustentável, então isso é uma pauta que ele certamente levará em consideração e que sim, em alguma medida é importante não só para o Reino Unido, mas para a Europa e para a sociedade como um todo. Então, de fato, existem pontos negativos, mas podemos esperar por pontos positivos também nesse novo reinado. E esse novo reinado deve suscitar mais críticas à monarquia, doutora Giovana? Com certeza. A gente está num momento extremamente politizado e a morte da rainha em si suscitou diversas críticas, né, principalmente dos jovens, em relação a tudo que foi feito, a subjugação, a exploração que foi feita pelo Império Britânico, em especial no continente africano. Então, sustentar essa monarquia ideologicamente vai ser um pouco mais complicado daqui para frente. E a monarquia corre risco, doutora Giovana? Bom, na minha humilde opinião, corre. Se o Charles não conseguir demonstrar esse ideal de estabilidade, de continuidade, o que eu acredito que, como a minha colega falou, ele não tenha nem tempo hábil para fazer, né? Porque ele acabou de assumir aos 73 anos, como o Le Monde bem colocou semana passada com os da morte da rainha, ele não tem nem tempo para se fazer tão importante e afetivo no ideal coletivo, na memória coletiva dos britânicos. Então, na minha opinião, corre risco sim. E na opinião da senhora, doutora Manuela? Bom, a minha perspectiva é que, na verdade, a monarquia britânica, ela tem um papel mais simbólico e menos político, efetivamente. Então, a monarquia, ela serve mais para dar um norte um tanto moral ou social para o Reino Unido. Então, a meu ver, eu não acredito que a monarquia vá se desintegrar, muito porque existe o papel do primeiro-ministro. Em relação às antigas colônias e os países membros da Commonwealth, eu não sei se terá um impacto significativo no sentido de desmembrar a monarquia britânica, porque, assim como acontece no Reino Unido, o rei Charles III, ele tão somente é considerado um chefe de Estado. Então, ele não possui uma decisão política, econômica, que de fato consiga mudar a configuração da sociedade internacional. Então, eu acredito que, em alguma medida, a monarquia britânica ela não vai se desfalecer. Por outro lado, a monarquia ela é considerada para o Reino Unido quase que uma marca, no sentido de que muitos turistas vão ao Reino Unido muito por causa da monarquia britânica. Então, não acredito, não consigo prever que há esse desfalecimento da família real. Bom, e a Inglaterra ela não entrou, né? Ela não adotou o euro, né? Houve mudanças. E a Libra agora, com essa mudança de reinado, doutora Manuela, ela corre o risco de ter alguma desvalorização aí? Na verdade, Flávia, já foi configurado pelos economistas que sim, houve uma desvalorização da Libra com a morte da Rainha Elizabeth. Como a própria Giovana comentou, a Libra diminuiu de forma cachapante se configurado há 40 anos atrás. Não sei se essa desvalorização vai perdurar ao longo dos meses, mas é levada em consideração no sentido de que, para o Brasil, que possui sim uma balança comercial com o Reino Unido, essa desvalorização é considerada positiva para as nossas importações. Mas é importante frisar que a incerteza de uma moeda tão importante como a Libra
no mundo não é positivo. Então, sim, há essa desvalorização, essa desaceleração na moeda e na economia do Reino Unido, mas eu não acredito que ela vá perdurar por muitos meses. Bom, vamos aguardar então os próximos acontecimentos. E o nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a participação da advogada Giovana Vial e da professora de Direito Internacional Público, Manuela Perdigão Atalânio. Muito obrigada, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Tchau!